É, Bom dia, amigos. Estamos aqui para fazer um novo vídeo a respeito do futebol brasileiro e falar um pouquinho do Flamengo, que logo, logo nós iremos começar os campeonatos. Espero que goste. E após a vinheta, deixe seu like e os seus comentários. Participe do meu vídeo, que é para ajudar um pouquinho o canal do Velhinho, tá ok? E para vocês todos, saudações rubro-negra. Flamengo! Bom dia, meus amigos. Um dia de domingo com chuva aqui em Santos. E queremos falar um pouquinho do futebol, principalmente do nosso futebol brasileiro. É incrível algumas coisas que eu ouço. Eu não sou repórter, como eu já disse, não sou nem jornalista. Mas eu vejo, eu sou das antigas, onde os comentários sobre futebol eram, eram tão diferentes. Os comentaristas, os repórteres, os jornalistas, eles falavam muito sobre o futebol. Eles gostavam de falar sobre o futebol. Hoje é incrível, por exemplo, estão preocupados muito com a vida particular de cada um. É claro, eu entendo que um jogador, um técnico, todos aqueles que são envolvidos com o público, eles têm uma responsabilidade, principalmente com as crianças. Mas assim, eu digo a responsabilidade, eu não digo que se o jogador fora de campo for um bandido, né? um, um assassino, enfim, um cara que seja nocivo à sociedade, um cara fora da linha, é outra história. Mas quanto aos jogadores ter a sua vida privada, é um direito deles, eu acredito dessa maneira. Não quero proteger aqui ninguém, nem sou a favor de atitudes erradas, eu sou a favor que o jogador ele tem de ter responsabilidade como o jogador dentro do clube que ele está integrando. Então vamos lá. Em minha vida toda, eu costumo dizer que eu vi muitas coisas. Com 85 anos a gente passou por um bocado de histórias. O que eu vou falar não é história. Um exemplo claro. Nós temos no Brasil e no mundo empresas onde tem os responsáveis, os diretores, onde tem os gerentes, os chefes de departamento, os funcionários. É claro, eles têm de ter uma responsabilidade com aquilo que ele desempenha de acordo com o seu cargo. Pois bem, ele trabalha de 9 às 18, ou de 7 às 15, não importa, ele cumprindo o seu horário de trabalho, após isso, é uma responsabilidade dele, da vida dele, ele pode viver como ele quiser. É claro que uma empresa não vai querer um marginal em sua empresa, ele não pode se tornar um marginal, ele tem de ser um homem íntegro. Agora, quanto a ele ir a uma festa, quanto ele passear, quanto ele tomar as bebidas que ele quer, eu não sei, a não ser ficar bêbado jogado pelo chão. Mas qual é o jogador? Eu faço uma pergunta e que alguém que seja da minha época me responda. Desde o futebol que eu acompanho, da idade de 10 anos, eu ainda não tinha uma ideia para fazer certas avaliações. Mas após isso, eu acompanhei futebol e vi muitos jogadores. Eu, na minha mocidade, eu vivia em bailes, vivia em festa e encontrava jogadores. Isso no sábado. Quando era no domingo, eles entravam e jogavam. Então, eu acho que a mídia, enfim, eu não quero dar palpite, não quero condenar ninguém, porque quem sou eu? Eu sou um torcedor. Mas a mídia ela deveria ficar preocupada com o desempenho do jogador dentro de campo. Se ele está jogando bem, se ele está jogando direito, se ele está se resguardando, se ele está treinando normal, tudo bem. Se ele sair fora da linha, porque ele teve uma atitude diferenciada lá fora, é outra coisa. Mas não. Insiste em ficar preocupado com a vida privada do jogador. Eu não sou a favor. Eu não sou a favor. Eu posso ser um voto vencido. Não sou o dono da verdade. Eu não quero aqui passar pano quente
passar um pano limpo, como diz, na vida de ninguém. Primeiro que eu não tenho nada a ver com a vida das pessoas. Cada um vive a sua vida. Cada um colhe lá na frente os frutos que ele plantou. Se ele plantou uma árvore boa, ele vai colher uns frutos bonitos. Se ele plantou uma erva daninha, ele vai colher uma porcaria. Esse é um dos casos. Outras coisas que eu acho, por exemplo, falo muito sobre o Gerson. Falam que ele é fracassado porque ele saiu da Europa, veio para o Flamengo, que o Flamengo não deveria ter contratado, que ele decaiu, que ele regrediu na profissão. Tudo isso é absurdo. Eu não acho. Primeiramente, nos últimos anos, eu estive fazendo uma pesquisa, nós tivemos mais de 25 jogadores, mais de 25, não vou dizer nomes, mas mais de 25 jogadores que vieram do estrangeiro, voltaram da Europa para seus clubes. A mídia não falou nada. A mídia deixou. Por quê? Porque não era do Flamengo. Quando é do Flamengo, muda de história. Eu não sei se as pessoas querem ter ibope, como se fala, ou querem ficar em evidência, mas quando é do Flamengo, mete o pau. Está errado. Deixa o jogador. Se o jogador veio da Europa para cá, é porque ele quis, é uma opinião dele, é uma vontade dele, ele quis vir. E o Flamengo, não adianta ninguém achar ruim. Atualmente pode até, eu vou bater na madeira, pode até não ganhar nada, mas é o melhor elenco que nós temos no futebol brasileiro, e olha lá, em toda a área sul-americana. Eu tenho certeza disso. Eu não costumo falar bobagem, porque, como eu já disse, eu não sou repórter, eu não sou jornalista, eu não quero aparecer, eu não estou interessado em denegrir a imagem de ninguém, eu estou interessado em falar do futebol. O futebol que eu conheço, o futebol é isso. Em todos os tempos, um ou mais jogador teve sua bebidinha. Não tem nem por onde. Eu duvido. Pode falar no meu vídeo, pode falar que eu estou mentindo. Sempre teve, mas cumpriram suas obrigações. Outro dia eu vi uma palestra, uma entrevista de um jogador, não vou dizer nem o nome, para não pensar que eu estou direcionando. Ele falou, naquela época a gente bebia mesmo, entendeu? Inclusive ele falou que o Dr. Sócrates, que foi um tremendo jogador, fumava até no vestiário. E por isso ele é um marginal, por isso ele não é um bom jogador, por isso nós vamos pegar e condenar a atitude dele? Não, é um direito dele, desde que ele entre em campo e desempenhe como Sócrates na época desempenhou, não temos nada a ver com isso. Agora vamos falar outra coisa, agora vamos falar do Vitor Pereira. Eu concordo plenamente com os corintianos. Eu sou flamenguista, eu concordo com os corintianos. A mágoa, né, que o Vitor Pereira causou a eles. Por quê? Sua saída do Corinthians, segundo ele, eu não sou conhecido dele, não moro na mesma casa, segundo ele, já estava avisado ao Corinthians que ele ia sair, que ele não ia continuar, que ele ia voltar para Portugal. As razões é dele. Ele errou? Eu não vou dizer que ele errou, porque eu não sou ninguém para julgar, mas ele não foi correto com o Corinthians, em termos de quê? Do modo que ele falou que ia sair. Se ele falou, eu não ouvi também lá dentro, eu não estava lá, mas os comentários dizem que ele falou que ia voltar para Portugal porque a sogra estava doente. A seguir, foi contratado pelo Flamengo. Tudo bem. A mágoa dos corintianos, eu concordo plenamente, porque se tivesse feito isso no Flamengo, um técnico fizesse isso no Flamengo, eu também ficaria aborrecido e também não ia concordar com a atitude, assim como eu não concordo com a atitude, não com a atitude, com o modo que ele deixou o Corinthians. Poderia ter deixado de outra maneira, falar assim, terminou o contrato, eu vou embora, acabou. Não daria nenhuma outra resposta. Sei que através da entrevista dele, ele nem esperava ser convidado pelo Flamengo. Isso eu tenho certeza. E ele mesmo falou. Como ele foi convidado pelo Flamengo, ele disse que falou com a família 1, 2, 3, 4 vezes para convencer a família que ele deveria continuar porque ele tinha um horizonte. Nós temos
Copa, Recopa, Campeonato Mundial, Libertadores. Então, ele viu, quando ele aceitou o Flamengo, ele viu que ele tinha uma oportunidade maior de crescer justamente em seu currículo. Quanto ao modo que ele deixou, que ele deu uma de bobo. Ele que me desculpa, ele deu uma de bobo. Ele poderia ter saído de outra maneira e depois, se aparecesse alguma coisa melhor, era outra coisa. Então, o que acontece? Eu sei que quando ele for jogar em São Paulo contra o Corinthians, ele vai ser vaiado, é claro, ele vai ser xingado. Tudo isso é natural do futebol. Futebol é assim. Agora, quanto a condená-lo, eu não condeno, porque o Flamengo está isento disso. O Flamengo fez uma proposta, entendeu? As pessoas falam que é falta de ética. Não tem ética, não existe ética no futebol, desde que eu conheça o futebol. Quantos jogadores hoje estão comandando um time e de repente vai um outro e tira ele de lá e ele deixa o clube falando sozinho? Quantos? Se for fazer uma lista, é uma enormidade de técnicos que saem do clube. É uma enormidade de jogadores que falam que amam um determinado time, beija muito o distintivo, de repente vem outra proposta e ele vai embora. Então isso aí é o futebol, é a regra do futebol. O futebol não tem ética. O futebol tem uma coisa que nós chamamos din-din. Simplesmente o que eu posso explicar. Se fosse numa empresa, um funcionário tem um cargo numa empresa e de repente aparece uma outra que lhe oferece vantagem melhor, salário melhor, uma condições bem melhor do que a que ele tem, ele vai embora. É um direito dele. A única diferença é que esse funcionário tem uma CLT, onde ele tem que cumprir os 30 dias ou pagar os 30 dias, mas ele vai embora, ele não quer saber. Agora, vamos lá, vamos concordar ou discordar de mim. Não é direito de cada um procurar melhorar a sua vida profissional? É direito. Agora, a forma de como é feita é que fica em dúvida. Então, como ele saiu, se foi realmente dessa maneira, se ele falou da maneira que a mídia vem explicando, ele errou. Agora, de ele pegar um clube melhor, respeito muito o Corinthians. O Corinthians tem uma das maiores torcidas do Brasil e o Corinthians deveria estar numa posição bem melhor do que ele está. Isso são outras coisas, porque são, como se fala, são favas contadas. A gente não pode, nós não estamos dentro de uma diretoria dos organizadores, a gente não sabe o que eles pensam, na verdade, o porquê que um time sobe ou desce. O Corinthians era para estar na mesma posição financeira do Flamengo. Não está, não sei porquê. Não sou eu que vou pesquisar e minuciar essas coisas, porque, como eu sempre digo, eu não sou repórter. Eu sou um torcedor do Flamengo, torcedor do futebol, gosto das coisas corretas, também tenho meus erros, como todo mundo erra. Agora, o que eu digo é o seguinte, nós não devemos simplesmente condenar. Eu gostaria de ouvir, por exemplo, a mídia, os repórteres, falando coisas sobre o jogador no futebol. Porque se nós somos torcedores do esporte, nós temos de falar do esporte. Não me importa se ele está namorando, se ele não está namorando, se ele está amigado, se ele não está... Não é problema nosso, o problema é o futebol. Para isso, são todos repórteres esportivos. Nós não somos fofoqueiros. Fofoqueiro que é outro programa. O fofoqueiro tem os fofoqueiros que fala a vida de cada um, que é problema também deles, que eu também não tenho nada a ver com isso. Eu não trabalho como fofoqueiro. Eu gosto de falar aquilo que eu sinto, aquilo que eu passo para meus amigos, para aqueles que gostam. E aqueles que não gostam, mete o pau também. Porque eu não sou dono da verdade. Eu sou amante do futebol. E como eu gostaria que todo mundo respeitasse o futebol, como eu respeito. Eu vejo o futebol como uma arte. Agora, fora de campo, o jogador não sai jogando bola. Ele sai vivendo a vida dele.
desde que ele não seja, como eu falei no começo, um bandido, um marginal, que não machuque ninguém, não faça coisas fora da lei, ele tem direito à vida dele, pessoal. E é isso aí. E nós vamos ter agora, dia 12, Flamengo e Audax. E vamos ver como é que está o nosso treinador, o Vitor Pereira. Claro que é pouco tempo para treinar, mas eu acredito que ele vai colocar a molecadinha, o pessoal do Sub-20. E depois nós teremos, parece-me que, pelas informações, quando for no jogo contra o Madureira, ele já deve colocar os jogadores maior, os principais, por causa que nós temos a jogar com o Palmeiras a Supercopa. E logo depois temos de pegar o Del Valle na Recopa. Entende? Então, isso aí é o futebol, meu amigo. Eu espero que todos tenham gostado. É um vídeo simples, não sei se é chato, cada um que julga como quiser. Eu faço aquilo que eu gosto, que é o vídeo para melhorar a minha cabeça. Um abraço, saudações rubro-negras a todos os amigos. Tenham um bom domingo e futebol é no campo. Um abraço. Boa tarde. Logo estou fazendo um cumprimento do meu vídeo, porque logo após o término dele, eu recebi a notícia que o Roberto Dinamite tinha morrido. Eu quero deixar aqui meus sentimentos, que Deus o acompanhe, que ele possa ser bem recebido, e deixar aqui também meu sentimento aos seus familiares. Roberto Dinamite, que foi um dos maiores goleadores que eu conheci do futebol. Quando, com 17 anos, o repórter falou: explode o garoto Dinamite. E esse nome ficou como Roberto Dinamite, um dos maiores jogadores. Mais uma vez, descanse em paz, amigo. Que Deus o receba. E nós estamos aqui sentido por perder mais um das maiores estrelas do futebol. Meus sentimentos. Que assim seja.